Léo apresenta... Ok, agora eu vou ver o resto do vídeo. Não vou ver tudo no mesmo vídeo. Todo esse vídeo, que esse vídeo é muito longo. E nem sei se vou ver o vídeo inteiro hoje. Não, não. A meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. E aí, gente, lembram de mim ainda? Há 3 semanas a continuação de Don't Turn Left saiu. E quando vocês olham no canal do Wifes, que é o criador do ARG, você pensa, nossa, 2 horas de duração, muita coisa. Então, essas 2 horas são só um resumo. O vídeo que eu tive que analisar pra fazer esse vídeo aqui tem 15 horas de... Meu Deus! E eu reclamando que esse vídeo tem 1 hora. Rapaziada, valorizem o youtuber favorito de vocês aqui. Se inscreve pra gente bater logo os 2 milhões e vamos ver o que o Avery The Mail fez. E também se ele seguiu o conselho de não virar à esquerda. Provavelmente pelo vídeo que a gente viu no início do vídeo de ontem, com toda certeza não. Não? Não, isso... Calma. Não. O conselho de não virar à esquerda. Como? O que você tá fazendo aqui? Vai embora, cara. Ah, que droga. Foi mal, irmão. Cara, o nome do RZ é Não Vigue à Esquerda. Não era um mundo de Minecraft que não existe? Ah. Pode ficar tranquilo que eu vou dar uma recapitulada pra vocês. Não precisa, eu vi o outro vídeo. É nada mais nada menos que uma releitura da história O Rei de Amarelo dentro do Minecraft. Rei de Amarelo é uma história extremamente antiga sobre uma peça de teatro. Peça essa tida como amaldiçoada. Afinal, ela enlouquece qualquer pessoa que ouse ler o seu roteiro. E sobre o que essa peça fala? Fala sobre várias coisas, mas o que vocês precisam saber é que no roteiro dessa peça é citado uma cidade intitulada Carcosa. A cidade essa é comandada por Rastur, o Rei de Amarelo em carne e osso. Essa história tem diversas versões, e em algumas delas, quem no roteiro da peça que escreve Carcosa acaba indo para a própria. Ok, agora como isso foi produzido pra nossa área de Minecraft. Uma forma que eu achei simplesmente genial. Quando a gente vê os vídeos da primeira parte do live, nós temos do lado da Lodge, ele não peça alguma, ele literalmente vive a peça. Todo aquele local que ele passa é Carcosa. Ele anda por Carcosa e vê como era a cidadela de lá. E como as pessoas esperavam pela chegada de um rei que viria até eles. O próprio Rastur, o Rei de Amarelo. E um dia ele de fato veio, e algo ruim aconteceu. O Rei de Amarelo não era o que aquelas pessoas esperavam. Definitivamente ele não era. E numa dessas várias anotações que a gente encontrava pra aquela vila, uma delas chama atenção. Ela se trata de um apelo para que o nosso protagonista pare de procurar por algo naquele lugar. Abre aspas. Se vieste aqui, deve estar curioso. Sei que deve querer continuar. Sei que é um pedido difícil, mas por favor, não vá mais longe. É para teu próprio bem. No momento que o nosso protagonista se dá de cara com isso, já não tem mais como voltar atrás. E ele continua. No livro é dito que quando alguém lê o roteiro dessa peça, essa pessoa enlouquece e vai para a Carcosa. Ou então a pessoa pode enlouquecer quando dá de cara com o próprio Rastur, o Rei de Amarelo. Derlord resolve continuar. E não demora muito, ele se encontra. E ele tá em Carcosa e ele viu o Rei de Amarelo. Já fez só as 2 coisas pra enlouquecer. Fama encruzilhada. E não tinha ninguém pra avisar ele que... Então é por isso que ele censurou. Pra gente não enlouquecer. Agora faz sentido. A encruzilhada não se deve virar à esquerda. E ele segue pela esquerda. O mundo vai ficando cada vez mais estranho, mais escuro. Até que no meio da escuridão, ele avista simplesmente o portão pra Carcosa. Dessa vez, não uma representação montada no Minecraft. No outro lado desse portão, a gente realmente iria encontrar a Carcosa. Mas não antes a gente ter um deslumbre do Rei de Amarelo. A imagem de Rastur é tão perturbadora que o criador do vídeo censurou. Enquanto fica olhando pra aquela coisa, Derlord quase que entra em transe. E ele não consegue sair dali, mas quando ele consegue, ele corre. Ele corre mais rápido que ele pode. Ele ultrapassa a encruzilhada e volta pra onde tudo começou, uma mina abandonada. E nessa mina abandonada ele escreve um aviso, e também monta um enigma, sei lá eu porquê. A então jornada de Derlord termina aqui, e logo depois se... Perdeu um chute na câmera. A então jornada de Derlord termina aqui, e é de Avery The Mail começa. Avery estava explorando um mundo que já estava instalado no notebook dele. Notebook esse que provavelmente era do Derlord. Avery agora é o novo dono desse notebook que já vinha com esse mundo. E todas aquelas pistas deixadas por Derlord estão nas mãos do Avery agora. A gente já viu toda a magnitude que esse mundo tem e também o que ele abriga. Mas Avery não viu nada. E é a partir daqui que a jornada do Avery por Carcosa de fato se inicia.
Faça o que fizer na encruzilhada, não vira à esquerda. Não se engane, ele está te ouvindo. Você não pode ser mais esperto do que ele. Ele está me ouvindo, está me observando. Ele não é desse mundo. Essa é a mensagem que Der Lord deixou para o próximo que encontrasse esse mundo. Eu só não sei porque que ele não foi mais direto. Isso tá muito misterioso aí, ô amigão. Na verdade, eu sei sim. Ele tá tentando deixar as pistas óbvias pro Rei de Amarelo. Inclusive, falando em não deixar pistas óbvias, lembram que eu disse que ele deixa um enigma aqui também? Esse enigma envolve números e também os itens que estavam no inventário do Der Lord naquela hora. E fazendo uma tradução com os números e as posições dos itens, a gente ganha a seguinte frase: Corra, Avery. Está aqui. Ok, Der Lord sabia que esse mundo ficaria em posse do Avery, então. Mas como é que ele tinha essa informação? Eu tenho uma teoria. Em certas adaptações do livro O Rei de Amarelo, é dito que quem lê a peça, ou então se encontra com o Rastur, essa pessoa recebe toda a inteligência do mundo instantaneamente. E é justamente isso que faz ela enlouquecer. Com isso em mente, no meu vídeo eu teorizo que segundos antes de perder essa habilidade com tamanho conhecimento, Der Lord fez 2 mensagens tentando avisar o Avery do perigo que ele ia correr. Ou seja, a minha teoria, além de receber toda a inteligência do mundo, a pessoa também consegue ver o futuro. E Der Lord usou seus últimos segundos tentando avisar Avery daquele perigo todo. Mas será que esse aviso serviu de algo? Então, a primeira parte dessa história, o bruto já era longo, tendo em torno de 2 horas de conteúdo no total. Mas essa segunda parte tem simplesmente 15 horas. Então eu acho que vocês já entenderam por que eu demorei tanto pra trazer esse vídeo. Uma coisa muito importante sobre esse ARG é que o Avery, ele tem noção da internet. Tipo, ele lê os comentários dos vídeos. Então ele sabe de todo aquele vídeo que o Der Lord upou no Drive. A gente tinha... Se ele sabia de tudo que ia acontecer, e como a gente viu naquele shorts lá que eu mostrei no vídeo passado, ele entrou e fez tudo que ele sabia que não deveria fazer. Esse cara é muito burro. acesso àquele vídeo resolvendo o enigma de números que tem no livro que o Avery achou. Ele viu absolutamente tudo que a gente viu. Os caminhos no mundo dele, tudo que o Der Lord viu, o Avery viu. Inclusive, ele cita nessa parte que ele não faz ideia de quem Der Lord possa ser. Eu não sei quem ele é, mas ele me deixou essa mensagem. Eu sinto que eu devo a ele pelo menos descobrir o que aconteceu. Avery não vai seguir o conselho do Der Lord e vai explorar. E muito provavelmente vai virar à esquerda na encruzilhada. O Avery vai fazer essa expedição porque ele quer ter certeza que o Der Lord tá bem. Um detalhe extremamente importante que a gente vai ver nesse vídeo é que o Avery tá no criativo. Ele inclusive quebra a parede por onde o Der Lord voltou. Ele tá no criativo? Tá, mas mesmo tendo o poder de um deus, ele não é assim que funcionam os RZs. Mesmo setando no criativo, a criatura ainda vai se pegar. Não é assim que as coisas funcionam. Como se não fosse nada. No caminho, a gente pode ver as tochas deixadas por Der Lord e o Avery vai voando. Como ele já viu todo aquele vídeo que tinha no Drive, que era o POV do Der Lord, ele já sabia exatamente qual caminho pegar. Uma coisa que me deixou meio curioso de primeiro momento é que quando ele passa pelos blocos de grama, ele quebra eles desesperadamente. Eu acho que ele quebrou esses blocos justamente por não ser comum ter esses blocos em cavernas. Ele ficou com a mesma desconfiança do Der Lord. E da mesma forma que Der Lord, ele não encontra nada. Inclusive, esse vídeo aqui vai ter aquela mesma encheção de linguiça da primeira parte. Do personagem ficar parando do nada pra não fazer nada, querendo fazer a gente acreditar que ele notou algo que a gente não notou, quando na realidade isso não tem nada acontecendo mesmo. Enfim, eventualmente ele chega naquele lugar super aberto que o Der Lord também passou, e também fica maravilhado. É meio desconfortável essa parte, porque essas gravações são feitas do... Avery só conversa com a gente pelo chat do game. Nada acontecendo mesmo. Enfim, eventualmente ele chega naquele lugar super aberto que o Der Lord também passou. E também fica maravilhado. É meio desconfortável essa parte, porque essas gravações são feitas do... completo silêncio. Avery só conversa com a gente pelo chat do game e a música do Mine tá mutada na gravação. Então a gente só escuta algo quando ele anda ou quebra alguma coisa. Não. Quando o Avery resolve continuar o caminho, algo um pouco estranho acontece. No caso, acontece algo estranho quando ele entra naquele mesmo túnel que o Der Lord tinha entrado. Pra quem não lembra, na primeira parte, o Der Lord estava sendo seguido. E em certos momentos a gente também conseguia ouvir passos atrás dele, mas a gente nunca via quem que estava seguindo ele. Pois bem, quando o Der Lord entra nesse túnel pela primeira vez, aquela coisa que estava seguindo ele se mostra, apagando todas as tochas que tinham atrás dele. Agora, voltando pro Avery, durante a sua entrada aqui nesse túnel, ele não tá sendo seguido. Porém, ele fica desconfiado quando entra no túnel também. Ele fica olhando pra trás toda hora enquanto anda, parecendo que tá realmente agoniado com algo. Ele provavelmente tá assim porque ele viu o vídeo do Der Lord, só que relaxa, mano, você tá no criativo. Se não for o From the Caves que tá atrás de ti, tu tá suave. Passando o túnel, ele chega naquele local...
toda hora enquanto anda, parecendo que tá realmente agoniado com algo. Ele provavelmente tá assim porque ele viu o vídeo do Derlord, só que relaxa, mano, você tá no criativo. Se não for o From the Caves que tá atrás de ti, tu tá suave. Passando o túnel, ele chega naquele local com muita água. Mas Mesmo eu já onde o Derlord falei, se né, jogou assim e que encontrou diversos funciona caminhos. Como o Avery tá... os RZs. Mesmo se você tiver no criativo, tiver todos os comandos, não é assim que as coisas criativo, funcionam. ele espertamente toma a poção de visão noturna e continua o caminho pelos túneis. Depois de checar lá na gravação do Derlord, ele encontra o caminho certo para onde seguir. Lembram que o Derlord tinha feito uma barricada com pedregulhos porque ele achava que a pessoa que o seguia poderia tentar passar por aqui? O Avery encontra essa mesma barricada, e isso é um ótimo indicativo de que ele tá indo pro lugar certo. Ele vai encontrar as armadilhas feitas pelo Derlord e resolve fazer a mesma trap de grama como o Derlord. Pra quem tá achando estranho, o Avery tá com medo de estar sendo seguido, lembrem, ele assistiu toda a gameplay do Derlord que a gente viu no primeiro vídeo. Ele sabe dos perigos desse mapa e tá tentando se precaver. Pra poder avançar pra encruzilhada, a gente pode ver no primeiro vídeo que o Derlord cavou pra baixo na localização exata aonde 3 placas apontavam. Ele só cavou o local e caiu no túnel. Avery encontra o lugar no vídeo do Derlord e faz o mesmo. Ele passa pra aquele labirinto que o Derlord ficou preso, só quebrando tudo, e passando por isso, ele chega naquele paredão com um puzzle literalmente impossível de se resolver. O próprio criador falou que não tinha como resolver. O Avery tenta por alguns segundos, mas logo desiste. E ele acaba passando desse desafio do mesmo jeito que deu. Esse seguia eu. Esse cara seguia eu. Tirando que eu não ia ver. Eu ia deletar o mundo. Eu ia deletar o mundo e formatar o computador. Só quebra tudo. Quando ele chega naquela vila do povo que tava esperando a vinda de Rastur, o Avery também sabe exatamente aonde ir. Ele vai naquela casa mais afastada e abre a passagem secreta que tinha no chão, indo direto pro local onde o Derlord encontrou aquele livro com a pessoa desabafando sobre a vinda de um tal rei. Rei esse que parecia nunca vir. E o Avery nem perde tempo aqui. Ele bota aquele livro num baú e prossegue com um caminho que no caso é o corredor. O infame corredor que possui a encruzilhada no final. E afinal, Avery vai seguir o conselho do Derlord? A julgar pelo que ele escreve no chat do game, eu acho que não. Pose pra thumb e a gente pode avançar. Sai! É encruzilhada no final. E afinal, Avery vai seguir o conselho do Derlord? A julgar pelo que ele escreve no chat do game. Cacau, o YouTube vai amar isso. Eu acho que não. Pose pra thumb e a gente pode avançar. Não. O que? Que é isso? Ah, esperando. Vão me dar um ataque cardíaco 2. O ataque E é óbvio que ele vai pela esquerda. Eu realmente não sei porque que ele faz essa pausa de 30 segundos. Mas ele faz isso com uma certa frequência. Com toda a calma do mundo, ele encontra aquele mesmo portão. E quando ele passa por ele, ele encontra só um bloco de ouro. Adoro ouro, Ué. Então, poucas pessoas sabem, mas o Rei de Amarelo, a figura de Rastur, tem ligação com ouro. Não só pela cor, mas também por uma espécie de simbolismo em relação ao que o ouro representa historicamente. A ascensão da prata e do ouro potencializaram o crescimento da ganância, a soberba e a decadência. E isso descreve bem o Rei de Amarelo e a própria Carcosa, o local para onde as pessoas vão quando leem a peça, ou quando se encontram com o próprio Rastur. Encontrar esse bloco no local onde deveria estar Rastur deixou o Avery bem chateado. E ele tá no criativo, e ele resolve fazer o que eu acho que qualquer um faria. Não faz isso, não quebra. Ferrou. Não. Tá? Depois que o Avery quebrou o bloco, que eu acredito que seja uma representação do próprio O Rei Amarelo ficou bravo e colocou ele no modo sobrevivência. rei, ele foi colocado no sobrevivência e levado... Não. Tá? Depois que o Avery quebrou o bloco, que eu acredito que seja uma representação do próprio rei, ele foi colocado no sobrevivência e levado pra outro mundo. E ele até vai tentar colocar no criativo de novo, mas ele não tem permissão. O mundo que ele tava jogando agora era dele, mas depois que ele quebrou o bloco, o local atrás dele mudou. E ele não tem permissão pra mexer no mundo. Ele perde o cargo de administrador simplesmente porque esse aqui não é mais o mundo dele. Carcosa.
O mundo do Rei de Amarelo. O vídeo não vai deixar explícito, mas eu acredito que a partir do momento que Avery quebrou aquele bloco, ele foi levado pra Carcosa. Olhando pro local, a gente tem uma espécie de corredor com pontes que dão em diversas outras portas. Talvez esses caminhos me levem até Derlord, pelo menos. Avery começa sua procura por Derlord pela porta da esquerda. Esquerda, né, Avery? Que surpresa. Quando ele passa pela porta, não tem nada do outro lado, só aquela escuridão de sempre. Mas é quando ele dá meia volta por não achar nada que ele de fato encontra algo. Ok. Que é isso? Ok, isso é realmente impressionante. Vários picos extremamente altos, não dá nem pra ver o chão, se é que Legal. tem algum aqui. E todos eles são interligados por pontes. Eu posso estar forçando um pouco a barra aqui, mas se tu olhar uma das capas de O Rei de Amarelo, a gente pode ver estruturas semelhantes. Estruturas Faz essas que sentido. retratam Carcosa. Tô teorizando só, calma, tô teorizando Eu só. quero ir Vendo no todo aquele banheiro. local, Avery resolve explorar. Conforme ele vai andando por uma dessas pontes, ele olha pra trás e ele nota que todas essas pontes parecem estar indo pro mesmo lugar. E isso deixa ele mais curioso ainda pra ver o que tem nesse local. Nessa parte do vídeo aqui ele tá só caminhando, mas se fosse eu, estaria voando, correndo, doido pra ver o que tem. Voando, correndo. Ele deve estar cauteloso por estar na sobrevivência. Se ele cai daí, é o fim. Ele vai andando, passa outro pico, pisa em outra ponte, e em um Cara, certo mas momento, será que se ele cai ali não respawna no mundo normal? ele resolve olhar pra trás. Não faz. Ô, seu gigante? Ah, não, E aí? é só uma montanha. Notaram algo de estranho? Ele vai andar mais Não. um pouco e vai olhar pra trás de novo. Pra quem não notou, a ponte que Não ele passou, notei. ela sumiu. É, rapaziada, tem parada errada aí definitivamente. Ah, não, bagulho assustador de Minecraft. Ok, talvez a não. coisa que tava seguindo o Derlord também tá seguindo o Avery. Enquanto o Avery tá correndo por uma Ferrou, ponte feita cê tá de grama, fica ferrado. claro que essas pontes já caíram antes e alguém fez essas aqui de grama pra conseguir Quero ir no avançar. Talvez tenha sido o próprio Derlord. Ainda tem mais indícios nessa área de que talvez o Derlord tenha passado por aqui. Isso porque em certo momento a gente vê blocos de Netherrack. E mais pra frente, quando um pico inteiro some debaixo dos pés do Avery, a gente pode ver mais blocos incomuns voando. E por que isso seria mais uma prova de que o Derlord passou por aqui? É simples. Se a gente voltar ao primeiro vídeo, a gente pode ver que todos esses blocos que estão jogados aqui estavam no inventário do Derlord. E digo mais, aos 26 e 16, a gente pode ver que o inventário do Avery, que tava vazio, agora tá cheio de itens variados, que Vários coincidentemente itens. são os mesmos itens que Derlord... Não pega. Não. Não são os variados que mesmos itens, não. Não tem um negócio amarelo. Coincidentemente, são os mesmos itens que... Não tem esse negócio rosa. Não tem do trigo. Não tem essa terra arada. Não tem... E no Delose não tem essa flor, esse cascalho. Também não tem a crafting table. Tem vários itens diferentes aí. Derlord tinha quando escreveu o aviso pro Avery no primeiro Não. vídeo. Só estão em ordens diferentes. Nossa, Ip, você não tá indo longe demais em detalhes... Não são os mesmos itens. Você falhou nessa, Ip. Você errou nessa. Nessa você não foi muito bom, não. Amigo, longe demais. Aos 27h50... Mas você errou! Como que você tá indo longe demais sendo que você errou? Isso não faz sentido. Você é burro. Um corte no vídeo. Eu notei isso, eu achei isso. Como eu tinha citado, um pico sumiu embaixo dos pés do Avery. O que resta pra ele é fazer um pequeno parkour deixado por alguém. Mas antes ele pega de volta o seu bloco de mel. Vai que ele precisa desse bloco de novo. Dessa parte ele vai andar bastante por todo esse local. E vai admirar bastante toda aquela grandeza que o cerca. Até que de repente, ao longe, na renderização do game, ele vai notar que tem algo muito maior bem na frente dele. Quanto mais perto ele chega, mais fica claro que se trata de uma espécie de árvore voadora. E quando ele Legal. chega no pico mais próximo a essa árvore, ele nota que alguém, muito provavelmente
provavelmente Derlord já deixou uma ponte pronta pra gente. Quando eu vi essa árvore, eu cheguei a procurar se existia alguma menção a uma árvore gigante em Carcosa. E não tem. Existem algumas alegorias, mas nada oficial. Na verdade, a coisa mais próxima que a gente tem de ligar uma árvore gigante a Carcosa, ou o próprio Rei de Amarelo, tá na série True Detective, onde na primeira temporada, que possui diversas referências a Carcosa, também existe uma menção a um local com raízes de uma árvore gigante. Mas daí é forçar a barra demais. Enfim, pelo menos isso tudo parece ter sido feito por alguém. Na verdade, nada disso parece uma criação natural do jogo. Ah, você acha? Você acha? Você realmente... tá bom. Ok. Tá, dito isso, acho que o Whip tá indo longe demais. Raízes, Avery acaba encontrando embaixo da árvore mais um portão gigante amarelo. Ele desce até ele e entra. E do outro lado, nada. Mas quando ele volta, bum! Ele voltou para aquele mesmo local. Só que dessa vez pela porta da direita, na fileira da frente. Ele avançou uma ponte. Então, se ele entra por um lado, ele faz toda uma volta e sai pelo outro, é isso? Porém, ele avança uma ponte. Se vocês olharem, no final dessas pontes, lá na frente tem mais uma porta gigante, similar que trouxe ele pra cá. É uma trilha de blocos. Com sorte, ela me leva até Derlord. Ele realmente vai ter que ir de porta em porta. Não fiquem surpresos, gente. São 15 horas de vídeo. Inclusive, no momento que eu tô escrevendo esse roteiro, a gente tá nos 37 minutos de vídeo. Vai ser uma caminhada. Vocês não queriam um vídeo longo? Tá aí. Aproveita e pega algo pra comer aí no iFood. Na compra de 2 clássicos cornetos e mini bites da Kibon, vocês podem usar o cupom MEUKIBON12 pra garantir um desconto na hora da compra. Ou já vai no meio do vídeo. Avery entra de novo pelo lado esquerdo. E quando ele volta, ele tá em outro andar de Carcosa. Sem mais referências à literatura aqui. Dizer que esses locais seriam partes de Carcosa é pura teoria minha. Eu não li o livro pra dizer com propriedade o que é Carcosa e o que não é. Na verdade, nem aquele primeiro mapa do primeiro vídeo é confirmado ser Carcosa ou não, mesmo eu acreditando que seja. Esse local parece meio que uma cidadela, mas ela tá completamente abandonada. Cidadela dos Wicks! O que você Não, o que eu fiz? Mesmo eu acreditando que seja. Esse local parece meio que uma cidadela, mas ela tá completamente abandonada. Dá pra notar conforme o Avery anda pelas casas que talvez isso aqui tenha sido usado por alguém em algum momento. Mas pelo menos por agora não tem ninguém. Ou talvez ninguém queira ser notado e tenha se escondido. Dentre todas aquelas casas, uma em específico vai chamar mais atenção que as outras. Simplesmente porque ela tá com a luz acesa. Entrando dentro dela, não tem nada. Então o Avery sai e começa a subir uma escadaria que tinha logo ali na frente. Ele entra em uma das casas pela escada e nada. Quando ele volta, a gente acaba tendo uma visão daquela mesma casa que tinha a luz ligada. Só que agora aquela luz vai estar apagada. O que indica que de fato Avery não tá sozinho nesse lugar. Alguém precisa ter apagado essa tal luz. E o Avery sequer notou isso. É melhor que ele só continue andando mesmo. Ele tá ferrado. Em certo momento, Avery acaba encontrando um local com 2 escadas. Mas antes que ele possa pensar em subir, o chão simplesmente some embaixo dos seus pés. E ele usa o bloco de mel pra se salvar da queda. Aparentemente, aquela coisa que tava seguindo ele, que tava destruindo as pontes, essa coisa ainda tá atrás dele. O Avery sai correndo por aquele local estreito onde ele caiu. Ele sequer sabe se realmente tem algo atrás dele. Mas a julgar por tudo que o Derlord passou e o Avery assistiu, é melhor não dar sorte pra azar. Ele tem que correr. De repente, ele acaba conseguindo voltar pra aquela escada. E o vídeo tem um pequeno corte bem aqui. E depois de caminhar mais um pouco, ele encontra um local simplesmente lindo. É uma caverna extremamente bem decorada, quase hipnotizante. Enquanto ele vai descendo pelo local, a gente pode ver coisas que parecem muito com sepulturas. E isso nem vai chamar a atenção dele. No total, ele vê umas 4. E segundo as minhas pesquisas, isso aqui pode ser algo que de fato existe em um dos contos do livro O Rei de Amarelo, sendo as infames câmaras governamentais, que é basicamente um meio mais fácil de falar com Jesus. E essas coisas foram criadas pelo governo. Esses locais foram criados devido à decadência da sociedade ao terem contato com a peça O Rei de Amarelo, mas o Avery sequer chega a explorar essa área. Isso porque logo ele já encontra outras daquelas portas enormes. Ele dá uma talhada no caminho, erra um RNG, mas ele tá bem. Agora é só correr pro abraço, que no caso é a porta enorme. Do outro lado, avançamos mais uma ponte, só que dessa vez a gente saiu do mesmo lado que entrou. Tá, na porta seguinte, um deserto gigante e bem bonito. Essa área é realmente muito bonita e bem pacata, e o Avery vai caminhar bastante por ali. Toda hora ele fica olhando pra trás, pra ter certeza que nada tá seguindo ou se destruindo atrás dele. Esse lugar tem uma arquitetura bem específica, me lembrando até mesmo algumas estruturas que tem em Shadow of the Colossus. Por ter várias coisas em ruínas e uma área totalmente isolada, sem nada, essas características fazem desse mapa o mais parecido com algumas descrições de Carcosa até agora. Eu digo algumas descrições porque Carcosa muda muito de autor pra autor, assim como o próprio Rei de Amarelo em si. E se vocês querem saber, essa mão passou na mão de muitos autores que modificaram o conto como eles queriam. Essa mão passou
passou na mão de muitos autores. Tá certo isso? A versão mais famosa, a do H.P. Lovecraft. Enfim, parte das 15 horas desse vídeo vão ser feitas aqui nesse mapa, porque pensa num bichinho que anda. Ele anda, quebra bloco, anda, quebra vidro, anda. Vai chegar uma hora que ele vai só se convencer de que ali realmente não tem nada. E, rapaziada, se tinha algum detalhe nessa caminhada aí, desculpa, eu perdi. Ele fica andando por 8 minutos nessa parte. E é claro que, eventualmente, ele encontra algo. Que? Algo. O que é esse algo? Isso, meus amigos, é um para-raio, ou então um obelisco. É a torre de blá blá. Quero ver quem vai pegar essa referência aí. Não, é bem provável que peguei. seja só um obelisco mesmo. E eu digo isso porque Peguei, não. existe a citação de um obelisco em um dos contos do livro Rei de Amarelo. Mais especificamente no conto O Reparador de Reputações, que é o mesmo conto que possui a governamental, que a gente já viu. Talvez cada uma dessas portas seja um dos contos do livro. Mas fazer todas as comparações do que a gente vai ver de porta em porta com o livro vai deixar esse vídeo simplesmente gigante. Fora que eu também não li o livro, então eu vou ter que confiar 100% no Google. Coisa que eu não quero fazer. Acho Chegando mais que perto esse dessa cara torre, tá a indo gente pode longe notar que demais, ela o possui Elvis. algo escrito nos seus lados. E isso aqui foi interessante. Quando chegou essa parte e o Avery simplesmente não sei. soube resolver, eu Só- pensei comigo, só- mas de jeito nenhum que isso aqui não tem uma tradução. E traduzir isso aqui foi até que bem fácil, porque na hora que eu bati o olho nisso aqui, eu lembrei das runas de encantamento do próprio Minecraft. Caso você não saiba, aquelas runas que aparecem na mesa de eu encantamento, elas são um O alfabeto. Tony Gonza fez um vídeo aprendendo o idioma das runas de encantamento. Real e funcional de um game muito antigo chamado Commander King, e o alfabeto se chama Standard Galactic. Esse alfabeto foi colocado no Minecraft como referência a esse jogo. O que rola é que isso aí é uma escrita em Standard Galactic, e fazendo uma tradução com o dicionário desse alfabeto, a gente chega na seguinte palavra: rasto. Sim, faltou o R de rastur, que é o próprio Rei de Amarelo. Como não tem muito o que fazer aqui, afinal, não tem mais nada pra olhar nessa torre, o Avery só segue o rumo dele naquela área. E depois de encontrar uma crafting table, provavelmente deixada pelo Underlord, ele encontra o próximo portão. Mas ele leva a crafting table com ele. Passando o portão, mais uma ponte foi avançada. E mais uma porta pra se explorar. Esse novo local é uma área totalmente dourada do que eu acredito que seja carmesim. Aquele bloco bonito, que inclusive tem um bioma próprio do Nether. Essa área parece não ter absolutamente nada. Um completo vazio vermelho. Pelo menos é o que parece. Até o Avery subiu uma colina e viu que se assemelha a uma cidade ao longe. Quando ele vê isso, ele obviamente vai em direção, mas sempre olhando pra trás, por segurança. Algo tentou fazer ele já 2 vezes. É compreensível, o bichinho tá paranoico. Quando ele chega nessas casas, até o Avery subiu uma colina e viu que se assemelha a uma cidade ao longe. Quando ele vê isso, ele obviamente vai em direção, mas sempre olhando pra trás, por segurança. Algo tentou fazer ele já 2 vezes. É compreensível, o bichinho tá paranoico. Quando ele chega nessas casas, dá pra ver que novamente é mais um lugar abandonado. Ele até entra nas casas, dá uma vasculhada, mas ele realmente não encontra nada de útil. Nenhuma passagem secreta sequer. Aqui ele vai vasculhar diversas casas. E em certo momento, ele vai encontrar uma lâmpada azul. E ele fica parado olhando pra ela. Não, vou confiar que não vai ter É estranho porque jumpscare. isso já aconteceu antes. Mais especificamente quando ele tava naquela cidadela. Em uma das casas, ele também encontrou uma luz azul que chamou a atenção dele. E o que isso aí pode ser? Tem várias especulações, mas várias mesmo. E nas minhas pesquisas eu achei uma que possa servir. Ou pode pelo menos conectar um ponto ao outro. Lembra do conto O Reparador de Reputações que eu comentei? Que faz parte do livro Rei de Amarelo? Então, como eu já citei, nesses contos a gente tem as infames governamentais. Pois então, é citado no Vai lembrar disso toda hora? conto que quando essa coisa tá pronta pra uso, fica uma luz azul em cima dela, da mesma cor que a lâmpada que o Avery fica encarando. Eu não sei exatamente como esse detalhe se conecta à ARG, mas é um detalhe a se guardar na gavetinha de evidências. Tô sentindo que eu tô me prendendo a uns detalhes nada a ver, e é isso que tá fazendo o vídeo ter 1 ano de duração. Enfim, Avery definitivamente tá perdido. E ele vai ficar muito tempo passando de casa em casa procurando por pistas. Depois de mais de 10 minutos procurando por qualquer coisa, ele volta pra essa mesma casa e encara aquela mesma luz de novo. Ele inclusive ainda diz que essa luz certamente deve simbolizar algo. Eu também acho, tá? Ele quebra onde a lâmpada tá pra ver se tem algo embaixo, mas ele não encontra nada. E sobre a lâmpada, ele larga ela em qualquer canto. Conforme o vídeo vai se indo, o Avery vai ficando irritado com o nada que ele encontra. Ele vai criar um monte de teorias do que será que ele pode ter errado. Ele inclusive vai voltar de casa em casa que ele já passou só pra contar cada coisa que tem em cada quarto. E ele inclusive chega nesse número aqui. Números esses que pelo menos nas minhas pesquisas não é
nada. Vai chegar uma hora que ele só vai tacar tudo pro alto e vai direto ao ponto. Tá, pra mim já deu. Aonde é que você está? Eu sei que você tá aqui. Ele sabe que tá sendo seguido ou pelo menos vigiado e começa a perguntar por explicações. E ele é ignorado e fica bem irritado. Olha ele aqui escrevendo em caixa alto, ó, tá bravo ele. E essa parte do vídeo é meio bad, porque aparentemente é véspera de ano novo. E o nosso herói tá aqui no Minecraft. Então ele simplesmente cogita desistir mesmo. Eu não consigo fazer isso, Darlord. Desculpa, eu não sei o que tu quer que eu faça. Eu não sou esperto igual você. Ele queria que você não entrasse no negócio. Era tudo isso que ele queria. Mas você não escutou ele e agora estamos nessa zonada. Não, tamo não. Você tá, que eu tô aqui reagindo. Vocês estão vendo eu reagindo. E o Whip tá contando o que aconteceu. Darlord era anormalmente inteligente, até mesmo antes de enlouquecer por ter olhado pra Rastur. Avery é só um cara jogando Minecraft, e reconhecendo a sua limitação, ele pede uma dica pelo chat. Ele é só um cara jogando Mine, que nem eu. Não, pera, eu não tô jogando Mine. Tá, mas o Deloz era o Light Yagami, o Everly e o Everly é uma pessoa normal como eu, você. Não, o Whip não é uma pessoa normal. No game pra seja lá quem tá vigiando ele. Depois de pedir essa pista, ele começa a olhar pros lados da onde ele tá. Afinal, a chance dele ser respondida não é 100% zero. Oxi! Ah, miserável! As preces foram atendidas? Indo até lá. Do nada teve um grito aqui fora. Isso se trata de uma crafting table. Pode parecer meio inútil esse negócio estar aqui agora, mas então, não é. Essa crafting table que foi colocada aqui, ela não tava aqui antes. E ela tá aqui porque ela tá fazendo um caminho. Depois de encontrar essa, ele acha outra, e ele quebra todas elas e leva com ele. Esse caminho, que tava sendo marcado pelas crafting table, termina simplesmente na visão da próxima porta. Ok, então quer dizer que essas crafting tables estão sendo colocadas porque a gente tá vigiando o Avery, que provavelmente é o Rei de Amarelo. Pensar nessa teoria meio que muda toda a percepção do vídeo no geral. Afinal, a gente viu que crafting tables sendo soltas pelo caminho várias vezes. Então quer dizer que a gente tá recebendo uma ajuda e não é do Darlord. Se essa ajuda tá vindo do Rastur, ela é uma ajuda boa? Ainda não dá pra saber. Afinal, a gente não sabe se o final dessa jornada vai ser bom. Antes de entrar na porta, o Avery dropa todos os carmesis que ele pegou. Não sei porquê. Do outro lado, mais uma ponte avançada. Você sabe. E eu tomei um spoiler que eu dei pra vocês também, que o Deloz, ele salvou o Everly no final. Então acho que vai ser boa. Ainda faltam 7 portas pra gente chegar na porta final. Tem chão ainda. Na porta seguinte, um local extremamente elegante. Uma sala bem aberta com uma grande escadaria. O Avery fica tão abismado que ele não consegue conter o entusiasmo. E simplesmente solta um G no chat. Nada demais, apenas G. Subindo aquela escada, ele vai encontrar uma cidadezinha que tem uma arquitetura bem bonita. Parece uma faculdade qualquer da Europa. Esse aqui é mais um lugar que ele vai andar pra caramba pra ter pouco ou nenhum resultado. Ele vai ficar vasculhando as casas daquela área. Ele vai encontrar uma cidadezinha que tem uma arquitetura bem bonita. Parece uma faculdade qualquer da Europa. Esse aqui é mais um lugar que ele vai andar pra caramba pra ter pouco ou nenhum resultado. Ele vai ficar vasculhando as casas daquela área e em certo momento ele vai encontrar um livro no altar que é impossível de ler. Aí ele quebra o altar de raiva. Algo realmente importante só vai acontecer lá pras 1h40 de vídeo, que é quando ele encontra isso aqui. Que é? Uma estátua de um esqueleto. O que parece ser um esqueleto, só que feito de diorito, que é um bloco do Minecraft. E isso não tá aqui à toa. Afinal, isso também tá fazendo referência a um dos contos do livro Rei de Amarelo. No conto A Máscara, um escultor chamado Boris Iven acaba sem querer encontrando uma solução química que pode transformar qualquer ser vivo em pedra. Uma escultura perfeita da pessoa. O que rola é que uma personagem chamada Genevieve, que é o interesse amoroso do Boris, acaba tomando um banho dessa solução e fica petrificada. No conto é dito que Genevieve acaba retornando à sua forma humana, deixando de ser uma escultura de si mesma. Levando isso em consideração que a personagem Genevieve consegue voltar à sua forma humana, eu acredito que essa estátua que Avery encontrou não seja ela. O ponto é, estamos no estúdio de Boris, e alguém acabou sendo vítima dessa solução também. Tá na frente do Avery agora. Encontrar essa estátua aqui também confirma que tal... Será que é o... Não vai ser o Deloz. Ele tava lá no coiso dos olhos.
Eis cada porta realmente simboliza um dos contos de O Rei de Amarelo. Em cada conto que tem no livro, uma desgraça acontece. E essa desgraça é desencadeada por alguém que teve algum tipo de contato com uma peça de rastura. O Rei de Amarelo. Vou falar tanto Rei de Amarelo nesse vídeo que a frase vai perder o sentido. Rei de Amarelo, Rei de Amarelo, Rei de Amarelo, Rei de Amarelo, Rei de Amarelo. Rei de Amarelo. Depois de olhar pra essa estátua, Avery volta pra aquele mesmo ciclo. Ele não faz a menor ideia do que fazer. Mas então, eventualmente, algo de estranho acontece. O quê? Ah, não. Não. Não! Isso, corre. Algo de estranho tinha que rolar pra lembrar o Avery do porquê ele tá com pressa. Ele se esconde e fica espiando na terceira pessoa o que diabos está acontecendo. Mas ele não enxerga nada. Ao que parece, tem algo andando ou voando por aquele local, apagando absolutamente todas as luzes. De repente, todo aquele som para e o Avery resolve sair daquele local. O resto do caminho todo, o Avery vai ficar extremamente espiado, se escondendo em qualquer canto. Sai daí! Colocando o jogo na terceira pessoa toda hora pra conseguir olhar mais longe e de falar mais alto. Desse De uma local. escondida pra outra, as luzes se apagam de novo. E o Avery volta a correr. Em um momento ele vai entrar numa estrutura e dentro dela mais uma escadaria, só que dessa vez pra baixo. E quando ele desce, ele encontra outro portão amarelo. Só que diferente de todos que a gente já viu até agora, esse portão tá fechado, o que faz com que o Avery tenha que voltar pra dentro daquele mapa de novo pra procurar por outra saída. Nessa volta, ele vai encontrar outra crafting table e ele também a quebra, somando já 5 crafting table no seu inventário. E ele continua correndo. Ele acaba subindo no topo de uma torre daquela cidade. E quando ele tá no topo dela, ele cai lá de cima. Ele vai correr tanto nessa parte que ele simplesmente vai chegar no fim do mapa e vai cair em queda livre. Bom, melhor que ser pego pelo bicho. Ah, não, água. Água? Que sortudo, hein, Avery? A água que ele caiu tinha 5 blocos de profundidade, que é o exato número de crafting tables que ele tem com ele. Então ele faz um pilar com elas, pra ficar em cima e ter um vislumbre do local que ele tá, que é um local bem aberto, ao mesmo tempo que claustrofóbico. E aqui, enquanto ele tá no topo dessa torre que ele fez, ele vai falar algumas coisas curiosas no chat. Eu nunca senti isso na vida. Por que eu fiquei com tanto medo? Por que eu digo que isso é estranho? É simples. Essa história que a gente tá olhando, o Avery não é um personagem que tá preso no mundo bizarro. Não, é um cara que tá jogando Minecraft no seu PC e notou coisas estranhas no seu mundo. Ele não tá refém de nada. Ele tá aqui porque ele quer. E é estranho ele citar esse medo. É estranho ele citar esse medo. Ele pode sair a hora que ele quiser e ele tá passando por tudo isso por opção. Eu tô bravo com esse... Esse medo que fez ele pular pra fora do mundo enquanto algo que apaga as luzes o persegue foram nessas exatas circunstâncias que o Derlord pulou do seu vídeo. Lá na primeira parte, lembram? Ele tava lá naquele túnel. Nisso as luzes começaram a se apagar e ele se jogou na água. E ele até cita não ter medo de um jogo, mas mesmo assim ele pula de medo e ele admite isso depois. Avery acabou de passar pela mesma coisa e ele relata o mesmo sentimento de medo e impotência. Eu não consigo fazer isso, desculpa, Derlord. Eu simplesmente não consigo. Você deveria pedir desculpa por não ouvir o conselho dele. A parte, o Avery vai se culpar muito. Ele se culpa por não ser tão inteligente quanto o Derlord. O Avery meio que não Eu te culpo por não escutar ele, que ele disse com todas as palavras pra você não virar à esquerda e tu virou à esquerda. Resolvendo nada, ele só tá avançando no caminho que aparece na frente dele. Ele acredita que ele não é capaz de salvar o Derlord. Na verdade, ele nem sabe se o Derlord tem salvação ainda. Mas com todos esses medos e sis, ele resolve continuar. Até porque, nas palavras dele, se não for eu, quem será? Por Derlord, eu preciso tentar. Ele quebra uma das crafting tables e segue por um dos caminhos daqui do local. Nesse caminho, ele meio que acaba entrando... Por que tu quer tanto salvar ele? Por uns corredores gigantes e alagados. E no meio de um deles, pra sorte dele, ele acha simplesmente um barco. Agora tá fácil andar por esse lugar. Fácil e rápido. Enquanto ele navega por ali, ele acaba encontrando mais um local com pilares. Ele para um barquinho num local ali e continua o caminho a pé. E o local é desnecessariamente escuro. No final dele, mais uma sequência de muita, mas muita água. Mas não é um problema, porque o nosso humano tem um barquinho. Veleja, vê uma queda maneira, dá uma nadada e encontra uma escadaria. Subindo ela, ele encontra mais corredores. Eba! E em certo momento algo de diferente acontece. Isso porque ele vai ver o que parece ser uma estátua num canto. Ele quebra a cerca que divide ele da estátua e nada até ela. Não dá pra saber ao certo o que é essa estátua. O Avery até tenta aumentar o brilho do game pra ver se dá uma ajudada, mas ainda assim não dá pra entender o que ela é. Se for pra chutar, eu diria que parece uma espécie de cavaleiro, tendo numa mão uma espada e na outra um lampião, eu acho.
Talvez isso aqui seja só mais uma representação. Até tenta aumentar o brilho do game pra ver se dá uma ajudada. Mas ainda assim não dá pra entender o que ela é. Se for pra chutar, eu diria que parece uma espécie de cavaleiro, tendo numa mão uma espada e na outra um lampião, eu acho. Eu creio eu ser uma referência à famosa estátua de Temis, também conhecida como Balança da Justiça. Talvez isso aqui seja só mais uma representação daquela estátua que tinha lá no primeiro vídeo, aonde também parecia um cavaleiro, só que com asas. Depois de olhar, é hora de pôr o barquinho na água de novo e continuar o caminho. Essa é mais uma das partes do vídeo onde as 15 horas vão fazer jus, porque o Avery nada e anda demais. Tipo, ele claramente tá perdido. Eu acho que a coisa mais importante pra se citar é que em certo momento ele encontra uma outra estátua que se parece ainda mais com a do primeiro vídeo, tendo algo que se parece de fato com asas. Eu acho que essa é a minha única crítica pra essa série. Por que tudo tem que ser tão Longo. demorado? Não tem a menor necessidade desse vídeo ter 15 horas. Falando em longo, esse vídeo tá meio longo, então vamos continuar ele na parte 2. Tchau. Inscreva-se no meu canal, deixa like pessoal, e se você for legal, ativa o sino no seu canal quase preferido.